Oi, gente. Deixa eu ver aqui o microfone. Me falem se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu trazer de volta para cá. Bom dia, Rodolfo. Me sinalizem se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Tô achando que esse microfone já tá posicionado, acho que agora tá certo. O assunto de hoje é um assunto bem importante sobre a questão da confusão de bicos, né? Algo muito eminente na nossa sociedade. Hoje é dia de trazer informação, conteúdo baseado em evidências científicas. O momento de hoje eu pautei muitas das informações que eu estou trazendo num documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi publicado lá em 2017, falando sobre os prós e os contras do uso dos bicos artificiais. Rodolfo já me sinalizou que o áudio tá legal. Então vamos lá, deixa eu só aqui aumentar um pouquinho o ar pra gente ir conversando. Esse momento, gente, sempre eu digo pra vocês, né? Eu penso que o momento aqui de conversar, de deixar um documento, um produto, né? Um serviço pra vocês. Essas lives é um produto, é um serviço que depois fica salvo no YouTube, com o objetivo de esclarecer algumas informações para a família, de forma que a gente não caia em algumas ciladas, ou que a gente não vá, às vezes, pela questão do dito popular, daquilo que a gente escuta falar, ou que alguém orientou para a gente de uma forma diferente, tá? Então, o objetivo aqui é que a gente possa pensar em situações onde vocês possam se sentir munidos de informação de qualidade, e aí sim definir o que vocês acham que é viável, prudente para vocês, tá? E quando o assunto é confusão de bicos, é um assunto muito um linear assim de julgamento muito grande. Então assim, o momento aqui, o movimento não é de julgamento, tá? É sobre orientação mesmo, é sobre o que as evidências científicas trazem. E a gente fazer essa decisão sobre o uso ou não do bico artificial diante dessas situações e diante desse conhecimento, né? E hoje a gente vai um pouquinho mais a fundo. Hoje a gente vai conversar, inclusive, sobre depois que eu comecei a fazer o uso do bico artificial, depois que eu já comecei, Renata, e agora? O que é que eu faço? Porque eu percebi que a mamada não tá legal, o bebê tá ficando muito desconfortável, irritado no peito, puxa aquele bico, né? Um relato muito comum de confusão de bicos, quando a mãe começa a perceber, quando a família começa a identificar a confusão de bicos, é quando o bebê pega o peito, leva o peito lá longe, joga o corpinho para trás na hora da mamada. Então são alguns sinais iniciais de que o bebê tá ficando desconfortável na mamada. Então, assim, a confusão de bico, muitas vezes, ela não vem do nada. Ela é algo que acontece e que vai dando sinais pra gente. E quanto mais precoce a gente consegue intervir nesses primeiros sinais, também é mais fácil da gente reverter essa confusão de bicos, tá bom? Então, o que a gente tem de conteúdo dentro desse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria é que o uso da chupeta, tá? Agora a gente vai falar especialmente da chupeta, depois a gente vai entrar também na mamadeira, mas falando especificamente da chupeta, o uso da chupeta de forma contínua está relacionado com menor duração da amamentação, tá? Esse é um dado que a gente tem ainda alguns vieses nos estudos mostrando essa relação, porém, se mostra que a duração da amamentação, da história da amamentação daquele bebê, ela é menor quando o bebê faz uso de chupeta, tá? Então, também trazendo para vocês que o que a gente está conversando aqui
São dados científicos, então não adianta a gente conversar aqui e dizer assim, mas na casa da minha vizinha, ela fez uso de chupeta durante toda a história de amamentação e o bebê dela mamou por 2 anos e meio. Ok, essa foi a história da sua vizinha. Mas quando a gente traz aqui informação pautada em evidência científica, a gente está falando de um contexto de números maiores, tá? De números populacionais, de uma informação que traz ali não um caso individualizado, mas a gente traz o contexto geral, tá? E aí, o contexto geral é uso de chupeta diminui a duração de amamentação. Isso já foi formalizado lá em 2017 e esse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria já traz essa informação. E aí eles constroem 3 eixos dentro desse documento do que pode levar, né, a essa diminuição da duração da amamentação com o uso da chupeta. Inclusive ele aborda esse documento como é que a chupeta ela entrou na vida da família, como foi que essa chupeta chegou. E muitas vezes até questiona se a chupeta ela é a causa ou ela é consequência de uma amamentação que não foi bem estabelecida. Tá? E isso também é muito interessante. E aí o primeiro ponto, que foi o que culminou nessa live de hoje, e que foi uma dúvida de uma mãe que eu acompanho, né, onde ela sinalizou que ela e algumas amigas faziam uso da chupeta. E aí, a minha resposta diante de algumas dúvidas que ela trazia foi, inclusive eu tenho uma postagem sobre isso, e aí eu trouxe essa postagem novamente aqui nos stories, falando o seguinte: quem faz uso de chupeta, o bebê que faz uso de chupeta, ele não está em livre demanda. Forte, né? Mas é exatamente assim. O bebê que faz uso de chupeta, ele não mama todas as vezes que ele requisita. Por quê? Porque ele consegue ter uma satisfação oral com a chupeta na boca. Então, o bebê choramingou, o bebê se irritou por algum motivo. Ao invés da mãe colocar o bebê no seio, a gente coloca a chupeta. E a consequência disso é a gente espaçar as mamadas. Então, aquela segurança que a gente tem de que o bebê amamentado em livre demanda, ele vai ganhar peso de forma adequada, a gente começa a não ter naquele bebê que usa chupeta. Por quê? Porque em muitos momentos a gente retarda uma mamada com o uso do apetrecho. Então o bebê suga, relaxa mais um tempinho e consegue ficar sem mamar por mais tempo. Só que é bom para quem esse bebê ficar sem mamar por algum tempo? Muitas vezes é uma demanda da mãe para um descanso, né, para um momento de que ela precisa ali se organizar para a próxima mamada. Porém, aquele bebê que ficou sem mamar, não quer dizer que ele não tinha necessidade de sugar, não quer dizer que ele não tinha necessidade de se alimentar. E qualquer que seja a mamada, esse bebê está fazendo ingestão de nutrientes e de calorias ali. Então, bebês que usam chupeta, eles não estão em livre demanda. Esse é um ponto que a gente precisa ter esse entendimento, tá? E aí, gente, qual é o impacto desse bebê estar espaçando as mamadas? Esse impacto, ele vai muito além da habilidade oral que esse bebê tem. Que essa, sem dúvida, a gente sabe que vai ter impacto. O bebê que chupa chupeta, ele muda a habilidade oral. E isso tem relação com frequência e intensidade do uso. Então, faz diferença também aquele bebê que fica fazendo sucção da chupeta o dia inteiro, dorme com a chupeta na boca, por exemplo, e aquele bebê onde se usa uma chupeta para acalmar ali no trocador, por exemplo, ou de uma forma muito pontual até a mãe se organizar para iniciar uma mamada, tá? Então, existe sim um impacto diferente a depender da quantidade de uso, digamos assim, né? Da forma como essa intensidade do uso, ela é realizada pela família, tá? Então, quanto mais o uso da chupeta, mais a gente pode atrapalhar a habilidade oral do bebê. Quando o bebê, ele mama no peito, ele faz um movimento muito específico, que ele só faz no peito. Não é o mesmo movimento que ele faz na mamadeira e nem na chupeta. Então, o bebê, ele precisa empurrar com toda a força a sua língua,
lá pra trás, junto com a mandíbula. Então a língua tá aqui embaixo do mamilo, né? O bebê fez a pega. Depois que ele faz a pega, a gente tem a língua aqui embaixo, que vai fazer uma impulsão de entrar, empurrar e trazer a linguinha de volta para que ele consiga fazer esse movimento. Então é um movimento que demanda muita função oral, muitos músculos específicos faciais que esse bebê tem, muita força de mandíbula, e ele precisa recrutar todos esses músculos. Enquanto que um bebê que faz uso de chupeta, eu não tenho uma chupeta aqui, mas eu vou fazer uma demonstração com um bicozinho artificial, aqueles bicos de silicone. Então o bebê que ele chupa chupeta, ele é um bebê que ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de apertar. É um movimento de apertamento. Então, toda aquela desenvoltura de levar a língua pra dentro na hora da mamada e trazer de volta, esse movimento contínuo da língua que o bebê precisa fazer, que é meio que em ondas, é algo que o bebê não consegue fazer da mesma forma e não precisa, na verdade, fazer quando ele está fazendo o uso de um bico artificial. Então, o bebê faz um apertamento e aí, nesse apertamento, o bebê, ele se acostuma que ele não precisa ter a mesma mobilidade de língua, tá? E aí, voltando para o que a gente estava conversando sobre as consequências em relação a esse uso, que não se atém a essa habilidade oral, e por isso que acontece também toda uma cascata para que chegue ao desmame, esse bebê que está na chupeta, ele vai começar a espaçar as mamadas, concordam? Então, ele iria fazer uma mamada ali a cada 1h30, 2 horas, e aí a família tenta esticar isso para 2h30, 3 horas, tá? E com isso, aquele bebê, ele também vai estar fazendo menos estímulo no peito da mãe. E esse bebê que está fazendo menos estímulo no peito da mãe vai originar uma diminuição da produção materna de leite. Então, eu coloco a chupeta, esse bebê... Deixa eu só ver se a gente tá... Acho que vou ter que trocar aqui o microfone. Acho que agora foi. Deixa eu ver quem tá comigo aqui pra me dizer. Então, esse bebê que ele tá fazendo o uso da chupeta, ele vai estimular menos esse peito vai produzir menos leite, fazendo que aconteça uma demanda de retorno desse bebê ali para se alimentar por uma complementação, digamos assim, e com essa complementação entrando, o caminho para o desmame precoce é cada vez maior. Então, é um ciclo vicioso que essa chupeta acaba causando, tá? E aí, vamos entrar em quais são os sinais que a gente percebe quando o bebê está amamentando e que está fazendo uso de chupeta, para a gente ter esse alerta. Quais são os primeiros sinais que a gente deve observar de que o bebê pode estar entrando nessa confusão de bicos? O bebê, ele começa a se jogar para trás durante a mamada. É um bebê que já começa a ficar irritadiço desde o comecinho da mamada. Porque às vezes a gente pode confundir isso com o fluxo de leite que vai diminuindo no peito. E alguns bebês maiorzinhos, eles realmente vão demandando, mostrando para a mãe que aquele peito ele tá mais seco e a mãe muda de peito. Mas isso acontece do meio pro final da mamada. O bebê que tem confusão de bicos, ele começa a apresentar comportamento estranho no peito desde o comecinho da mamada. Então, isso é um sinal e é uma boa forma de vocês observarem se está acontecendo aí, tá? Então, se o bebê já no começo da mamada, onde o peito teoricamente está cheio, ele já começa a ficar desconfortável, então esse bebê, ele precisa sim ser avaliado, porque pode estar começando ali uma confusão de bicos, certo? E aí, gente, o que é que a gente vai ter que fazer, tá? Como a gente pode reverter essa condição? Primeira coisa, sem dúvida alguma, é a gente minimizar ou a gente fazer a exclusão desse bico, porque ele é o causador. Então, não adianta a gente pensar aqui que vai haver estratégias de deixar o bico e fugir da confusão de bicos. Não dá. Primeira coisa é a gente tirar esse agente causador daquela confusão e da mudança no padrão da mamada. Então, tirar o bico artificial é algo que a gente precisa, sim,
pensar que é o primeiro ponto. Segundo ponto, a chupeta, ela é um instrumento, ela é um recurso que muitas vezes é utilizado para que a mãe tenha mais tempo disponível para suas outras funções, né? Ou na ausência materna, por exemplo. E aí, nesse momento, onde a gente percebe que o bebê está fazendo uma confusão de bicos, é nosso papel tentar reaproximar esse bebê da mãe. Fazer esse momento de busca de reconexão, de busca de mais contato entre mãe e bebê, para que esse bebê, ele realmente retome o entendimento de que a mãe, ela não é fonte só de nutrição, mas também da própria sucção que é necessária para esse bebê, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Porque aqui são dicas práticas e de fato para vocês chegarem a reverter essa confusão. Um delas é tentar minimizar o uso da chupeta, que a gente já conversou, né? Tirar essa chupeta e aí trazer esse bebê mais vezes para o que a gente chama do contato pele a pele, para o colo dessa mulher. Porque esse bebê, ele vai voltar a se conectar com essa mãe e com isso, esse bebê ele vai começar a buscar mais o peito de volta. Ele vai começar a entender entre colo e contato pele a pele com a mãe, o entendimento de que ele está ali próximo da sua fonte de sucção e de nutrição e vai acabar buscando mais o peito. Então, esse é um movimento que a gente espera que aconteça e por isso a gente sugere que o bebê passe a ficar no contato pele a pele. Contato pele a pele, gente, é algo que a gente escuta muito falar naquela primeira hora de vida, mas que pode ser feita durante toda a história de amamentação dessa mulher. É uma forma de vinculação entre mãe e bebê. Então, a gente não faz contato pele a pele só quando o bebê nasce. A gente pode fazer contato pele a pele durante toda a fase inicial daquele lactente, né? Porque pensando que ele está numa fase que a gente chama de esterogestação, onde o bebê tem demanda aumentada de colo, onde aquele bebê ele não entende que ele e a mãe são figuras diferentes. Então, estar em contato, tá? No contato pele a pele com a mãe, faz o bebê ficar mais vinculado e com isso buscar mais o seio. Então, aquele bebê que está rejeitando o peito, quando a gente traz para o contato pele a pele, a gente pode estar, sim, beneficiando. Ana, eu não entendi tua pergunta. Você colocou aqui bebê que sem obra. Me fala o que é que você queria dizer. Não sei se alguma palavra saiu diferente, para eu tentar te ajudar. Tá bom? E aí, voltando aqui pro contato pele a pele, esse contato pele a pele, gente, é pele com pele. É a mãe desnuda na parte de cima, sem roupa, e o bebê sem roupa. Deixar realmente aquela coisa visceral acontecer, do bebê sentir o cheiro, ir em busca, farejar esse mamilo e querer buscar esse mamilo. Então, é algo muito visceral mesmo, né? Se a gente fala que existe algo que é instintivo, que o bebê sabe, é fazer esses sinais de busca, esse reflexo e começar a fazer esse caminho de volta para o peito. Então, por exemplo, deixar o bebê dormindo no sling, deixar esse bebê no contato pele a pele na hora do cochilo. Inclusive, uma das técnicas que a gente usa em situações de confusão de bicos já mais acentuada, onde o bebê realmente está fazendo rejeição do peito, é a gente trazer esse bebê para o peito quando ele ainda está sonolento. Então, não esperar esse bebê despertar completamente. Ou então, o bebê está começando a dormir, a gente vai descendo, esse bebê estava no colo, e a gente vai descendo, né? E esse bebê vai chegando num peito para que a gente possa, certo? Amamentar esse bebê da forma mais adequada, tá? Então, esse bebê, ele vai chegando ali próximo, então ainda meio que sonolento e fazendo um reflexo de busca, ele acaba conseguindo mamar, já que ele não está naquele estado de alerta, onde ele precisa raciocinar, digamos assim, sobre o padrão de sucção. E aí, muitas vezes, a gente pode fazer esse movimento de trazer o bebê para o peito ainda sonolento, quando a gente quer fugir de alguma confusão de bico, tá bom? E aí, gente, a primeira teoria sobre essa questão da confusão de bicos, né, e de como isso interfere na amamentação, está relacionado a esse aumento do espaçamento entre as mamadas. Então, é algo que a gente realmente deve evitar, certo? Se o bebê, por conta própria, ele começa a espaçar as mamadas, esse é o perfil fisiológico e o esperado e aquele que a gente demanda e a gente quer para o bebê.
Então, aquele bebê, ele vai estar deixando de mamar por determinadas horas, por um processo de amadurecimento dele próprio. E não porque a gente está intervindo com o uso de um apetrecho, como é o caso da chupeta, tá? E aí, um outro ponto que esse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria traz é que quem chegou primeiro, tá? A chupeta ou a dificuldade de amamentação. E aí entra uma questão muito importante que é, muitas mulheres acabam começando a fazer o uso da chupeta por uma dificuldade na amamentação. Então essa dificuldade na amamentação ela já existia, ela já estava instalada e a família não se deu conta e tentou usar a chupeta como uma estratégia para minimizar essa questão, tá? Então, numa situação como essa, a gente precisa pensar em resolver a questão da amamentação, o problema relacionado à amamentação, né? Então, essa mulher começou a usar uma chupeta porque o peito estava fissurado e a mulher não estava aguentando um tempo prolongado da mamada. Então, a gente precisa resolver essa fissura mamária. A gente precisa resolver o que é que está causando essa fissura. Porque o uso da chupeta só vai fazer o bebê pegar cada vez pior na mama da mulher, porque ela vai mudar esse padrão oral do bebê, essa habilidade de sugar, e com essa mudança o bebê vai machucar cada vez mais. Então, se existe um problema de amamentação, não é a chupeta que vai resolver. A gente precisa resolver primeiro o problema da amamentação. Ah, essa mulher ela está insegura. Então, com isso, essa mulher precisa de ajuda, suporte, e não está tendo esse suporte. Muitas vezes ela acaba indo para a chupeta por falta desse suporte, tá? Então, esse é um segundo ponto que o documento traz, que é importantíssimo a gente entender que quem chegou primeiro, a chupeta ou o problema com a amamentação, e resolver esse problema, né? Então, resolvendo o problema, melhorando o padrão de amamentação, essa mulher vai demandar menos o uso da chupeta. E é isso que a gente quer, tá bom? E um terceiro ponto que o documento ainda traz, o temperamento do bebê. Tem bebês que eles são mais sugadores. Então, o bebê que é mais sugador... Deixa eu ver aqui se esse... Monize que entrou agora. Me sinaliza se o microfone tá funcionando. Monize, Alanise. Se estiverem aqui comigo, me sinalizem, por favor. Se o microfone tá legal. E aí, gente, esse bebê, ele pode ter realmente um padrão mais sugador. Ele pode ter esse tipo de temperamento que a gente fala. Tem bebês que sugam mais, tem bebês que sugam menos. Obrigada, Lanise, pela resposta. Então, tem bebês que sugam mais e tem bebês que sugam menos. Isso é um comportamento de cada bebê. E não dá pra gente colocar todos os bebês no mesmo pacote, digamos assim, né? Então, entender essa especificidade de cada criança também vai acalmar essa mulher. Porque quando a gente escuta, de novo a vizinha, vou sempre usar o exemplo da vizinha, tá? Mas leia-se, quando eu falo vizinha, a amiga do Pilates, ou a amiga que teve bebê na mesma época, ou aquela prima que fala assim, não, meu bebê fica super bem entre uma mamada e outra. Mama, depois de 2 horas aquele pede pra mamar de novo. Tem bebês que vão ter esse comportamento. Tem bebês que vão demandar sugar mais vezes ao longo do dia. Porque sugar, gente, a sucção para um bebê, principalmente um bebê muito pequeno, é uma forma de autorregulação da criança. A criança suga e neurologicamente falando, essa criança, ela se autorregula. Então, a criança, principalmente aquela criança, nos primeiros 3, 4 meses, não suga simplesmente para se alimentar. Suga também para se autorregular. Então, se descompensou depois de um barulho extremo, ou o bebê tá sujo, tá com cocô, tá com xixi, a mãe não percebeu, o bebê chora, suga para relaxar de volta. Então, existem muitos momentos que o bebê suga, não por fome, mas um bebê em livre demanda e que não faz uso de chupeta, ele vai sugar não só por fome, e todas essas vezes, de qualquer forma, ele vai estar mantendo o contato ali com a mãe e vai estar sim se alimentando de alguma forma, tá? Por isso que muitas vezes vão ser mamadas mais curtas, né? O perfil dessas mamadas que é para autorregulação são mamadas que acabam sendo bem mais curtas, não são tão intensas, tá certo? Então,
algo que a gente conversou aqui é essa questão do temperamento do bebê. E além disso, o perfil das famílias e o perfil de rede de apoio dessa mulher. Então, muitas vezes, a chupeta ela entra nem por um desejo materno. Já perceberam isso? Eu acredito que seja uma realidade muito comum em muitas casas, tá? Então, a chupeta vem porque os demais cuidadores que cuidam da criança, a não ser a mãe, não conseguem acalmar o bebê sem o bebê sugar, sem a chupeta. Então, o bebê, ele começa a chorar, angustia a família e a família pensa que a criança precisa da chupeta. Existem técnicas para a gente acalmar esse bebê, tá? Então, esse bebê, ele pode e deve, certo, ser acalmado com o ninar, com o balanço. O balanço que a gente fala, gente, não é o balanço de balançar a criança, tá? É o balanço da gente estar em movimento e com isso o bebê está sentindo esse movimento, tá? Que é um movimento que lembra quando ele estava na barriga da mãe e com isso ele também estava em movimento. Quando a mãe se mexia, quando a mãe se movia, né? Ele lá envolvido no líquido amniótico, dentro da barriguinha da mulher, ele estava ali também em movimento. Então o bebê acalma com o movimento. O bebê acalma com o colo. O bebê acalma com o contato pele a pele com o pai, por exemplo, também, tá? E a gente pode encontrar estratégias, rede, sling, tá? Para que a gente possa colocar esse bebê numa posição confortável, onde ele também possa se acalmar. A gente também tem o ruído branco, né? Que é aquele famoso shhh, que é um barulho ali que relembra até uma televisão daquelas antigas quando ficavam fazendo um movimento quando estava sem sinal. E hoje em dia a gente tem até equipamentos que são vendidos como recurso de ruído branco. Se não, baixa um aplicativo no celular, tá? De ruído branco. E esse bebê, ele pode ser colocado lateralizado, certo? Que é uma outra posição que relembra muito ele, o movimento uterino. E eu sempre sugiro, ó, de segurar os bracinhos em linha média. E com isso, o bebê ele vai ficando bem naquela posição. E eu posso fazer batidinhas, inclusive, no corpo, no meu movimento. E dessa forma, acalmar o bebê sem precisar de sucção. Isso enquanto a mãe termina um banho, termina o seu pratinho de comer, por exemplo, sem eu ser aquela rede de apoio que não consegue acalmar o bebê sem a chupeta. Tá bom? Então, esse é o papel da família, da rede de apoio, que muitas vezes é quem incita, é quem orienta, é quem aborda a mulher demandando o uso daquele bico artificial na sua ausência ou para retardar alguns momentos ali da mamada, tá? Deixa eu ler aqui o que a Ana Carla falou. O que pode comer quando tá dando de mamar? Tudo, tá, Ana Carla? Então, assim, não existe na literatura algo que tenha que deixar de comer porque você tá amamentando. Claro, existem situações mais específicas, patológicas, como é o caso de um bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca. E quando ele tem esse diagnóstico, a mãe precisa fazer uma dieta de exclusão, tá? Mas o bebê, ele pode ter cólica ou disquesia, que a gente chama, não simplesmente pela dieta materna, mas por questões da imaturidade mesmo do intestino desse bebê, tá certo? Então, claro, pensando dentro de um contexto de alimentação saudável, tá bom? Então, foi só uma dúvida que eu tirei da Ana Carla agora, não tem muito a ver com o conteúdo de hoje, mas só para deixar você orientada, tá certo, Ana Carla? E aí, gente, todos esses fatores vão culminar em beber menos no peito, né? Essa é a nossa cascatazinha que a gente fala, né? Então, o bebê suga a chupeta, vem menos pro peito da mãe. Essa mãe vai cada vez produzir menos leite, porque é um peito que está sendo menos estimulado. A mãe vai acabar vendo uma perda de peso no bebê. O bebê acaba precisando da complementação. E com isso, esse bebê acaba caindo ali no desmame precoce. Porque depois que a gente faz o uso da chupeta e que esse bebê acaba não estimulando a mãe e que a complementação entra, a gente está entrando num campo muito complicado, né? Porque depois que a complementação entra, depois que a fórmula infantil entra, a gente vai ter ainda mais dificuldade de reverter essa situação,
tá? Então a gente pode sim tentar compensar, certo? Essa confusão de bicos quando usa só da chupeta, por exemplo, tá? E aí eu vou entrar no segundo ponto, em relação a essas confusões, digamos assim, que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que é a confusão de fluxo. Então, o uso do bico artificial, quando a gente está falando de mamadeira, a gente tem dois riscos. O risco da confusão de bicos, pelo uso da chupeta, da mamadeira. E quando a gente faz uso da mamadeira, mesmo com o uso do leite materno ordenhado na mamadeira, a gente pode estar contribuindo para um risco também muito frequente, que é o risco de confusão de fluxo, tá? Então, a forma como o leite materno, ele sai do peito da mulher ao longo da mamada, não é contínua. Não é uma linha assim, ó. Então, imagina que o bebê começa a sugar o peito da mulher. Então, vem aquele estímulo, sai um pouquinho de leite. Depois vem um reflexo da ocitocina, que é o hormônio responsável pela descida do leite. E aí jorra leite no peito da mulher. Essa mulher consegue um monte de leite. O bebê suga, deglute, suga, deglute, suga, deglute. Depois vai ter uma diminuição desse reflexo. Até o bebê sugar mais um pouco. Vem um outro reflexo. O bebê suga, deglute, suga, deglute. Então, é como se a chegada de leite no peito dessa mulher fosse em ondas. Fosse aqui, ó. Não é uma forma contínua. Então, a cada estímulo de ocitocina, esse leite chega no peito da mulher em um volume maior. Diferente de quando a gente pega esse leite, mesmo que seja o leite materno ordenhado, tá, gente? Eu pego o leite, coloco na mamadeira e ofereço para a criança. O que é que essa criança vai ter? Um fluxo contínuo. Um fluxo contínuo, onde o bebê não tem que fazer tanto esforço para sair o leite, e esse leite sai, até por indução da gravidade. Porque a gente inclina a mamadeira, quando a gente oferece a mamadeira, e esse bebê ele vai ter ali um fluxo de leite saindo o tempo inteiro. E não de forma descontinuada, como acontece no peito, que eu acabei de falar. Que acontece em ondas de reflexo hormonal, tá? Então, aquele bebê, ele vai querer esse mesmo padrão no peito. E ele vai encontrar esse padrão no peito? Infelizmente, não. Por mais leite que essa mulher tenha, o peito, ele vai ter esse padrão de produzir leite, o leite vem, uma quantidade, depois diminui, o bebê suga. Essa sucção vai causar mais reflexo para a descida do leite e o leite vai descendo. Tá certo? Porém, não é de forma contínua. Deixa eu ver se eu ligo aqui de volta, que às vezes esse microfone tá desligando. Depois eu vou ter que ver essas tecnologias aqui que a gente vai usando para facilitar a nossa vida, para não atrapalhar também, tá? Então, primeira coisa, quando a gente percebe uma confusão de fluxo, esse bebê ali agitado no peito, sem querer esperar aquele fluxo de leite descer, é hora da gente tentar reverter, tirando a mamadeira, tirando aquele uso do bico artificial, né, no fluxo contínuo da mamadeira, melhorar o padrão de amamentação, tá? E aí uma dica que eu sempre dou quando existe uma confusão de fluxo, uma dica prática para quando vocês perceberem é: vamos simular aqui que o bebê tá mamando, tá aqui no peito, certo? Quando o bebê começar a se agitar, eu posso fazer o que a gente chama de compressão de mama. Então, eu dou uma ajudazinha, comprimindo a mama, como se eu estivesse fazendo um movimento de extração, para facilitar essa descida do leite de forma um pouco mais intensa. E com isso, o bebê sentir aquele leite chegando de uma forma mais contínua e ele conseguir engatar na mamada até chegar o outro reflexo de leite. Então, claro que isso não é algo que é para ser feito sempre, nem para todo bebê. Isso é uma estratégia que a gente usa em alguns momentos, quando esse bebê está agitado na confusão de fluxo e a gente precisa tentar trazer esse bebê mais para a mama. Então, é fazer mamadas mais frequentes, excluir a mamadeira e, ó, uma dica prática, fazer um pouco de compressão de mama enquanto esse bebê está mamando, para melhorar o padrão fluxo de leite saindo do peito e com isso o bebê não se irritar, tá bom? Então essa é uma estratégia prática que vocês podem usar em situações de confusão de bico, tá?
Então, só retomando algo que eu falei no começo da live, porque aí pode ser que tenham chegado outras pessoas agora. O objetivo aqui não é o julgamento, tá? Eu não tô falando para aquela família que definiu fazer o uso do bico artificial e que com o uso desse bico artificial, essa família decidiu que vai comprar esse risco da confusão de bicos e de fluxo. Eu tô aqui fazendo um relato e orientações para aquela família que caiu numa confusão de bico ou de fluxo, sem imaginar que ela iria acontecer e tá pensando em como fazer para reverter, tá? Então, se vocês conhecem alguma mulher, né, que tem esse risco da confusão, que tá chateada com esse comportamento do bebê, tá? Isso é interessante que vocês possam levar para essa mulher essa dica e essa informação. Essa live vai ficar salva no YouTube para que vocês assistam quantas vezes forem necessárias e que esse conteúdo seja um suporte para mulheres que estão vivendo essa fase de confusão de bicos. Tá bom, gente? Esse foi o nosso momento de hoje, dessa quarta. E depois eu vou deixar uma caixinha para que vocês possam votar em temas para a live da próxima semana. Combinado? Um beijo bem grande.